De olho na segurança pública, assunto foi tratado em reunião entre presidente do Supremo, Dias Toffoli, e futuro ministro Sérgio Moro. Dia de consciência, dia de luta por igualdade racial. O que muda é a forma a partir da qual a desigualdade vai se apresentar. Combate ao foco do mosquito Aedes aegypti. Alguns estados apresentam um aumento expressivo de dengue, zika e chikungunya. Mais de 1.000 espécies em extinção no Brasil. A causa do desaparecimento seria o consumo humano, principalmente de carne, e o consequente desmatamento para pecuária e produção de soja. Olá, boa tarde. Boa tarde. Segurança Pública. Este foi um dos assuntos tratados em reunião agora há pouco no STF entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. O tema da reunião do presidente do STF e do CNJ com o futuro ministro da Justiça foi a segurança pública. Uma das preocupações do ministro Dias Toffoli é o índice de homicídios registrados pelo Brasil todos os anos, próximo das 60 mil mortes. No encontro, também foram apresentadas a Sérgio Moro as ações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Segurança Pública. As medidas adotadas incluem a implantação de mais tornozeleiras eletrônicas e o cadastro biométrico. A reunião foi feita a pedido do futuro ministro da Justiça. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou que vai manter Wagner Rosário à frente da Controladoria Geral da União. A confirmação do nome de Rosário foi feita pelas redes sociais. Rosário é o atual ministro da Transparência e, até o momento, é o primeiro-ministro do governo de Michel Temer que vai continuar na gestão de Bolsonaro. Wagner Rosário agradeceu a indicação e afirmou que vai trabalhar em defesa do patrimônio público e no combate à corrupção. O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, virou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia do Ministério Público tem como base delações feitas na Operação Lava Jato. Segundo a denúncia, em 2013, Ricardo Pessoa, presidente da empreiteira UTC Engenharia, teria recebido o pedido de R$3 milhões de João Bacari Neto, então tesoureiro nacional do PT. O valor serviria para o pagamento de uma dívida de campanha do então recém-eleito prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Haddad nega qualquer irregularidade. Por meio de nota, a assessoria dele informou que a denúncia é mais uma tentativa de reciclar a delação de Ricardo Pessoa, que não teria credibilidade. Herdeiro legítimo e herdeiro testamentário. Existem diferenças entre eles e que precisam estar bem definidas para uma eventual partilha de bens. E quando um desses herdeiros morre, como é que fica? Veja agora o que diz o STJ. No direito das sucessões, existem dois tipos de herdeiros, os legítimos e os testamentários. De acordo com o Código Civil, se o falecido não deixar testamento, a sucessão será exclusivamente legítima e os herdeiros serão aqueles descritos na lei. Os herdeiros necessários são os ascendentes, descendentes, cônjuge / companheiro, o companheiro vindo por decisão do STF. E além deles, eu tenho ainda que acrescentar os colaterais. Quem são os colaterais? São os irmãos, os tios e os sobrinhos. O caso analisado pelos ministros da terceira turma teve origem em Minas Gerais e envolve uma mulher que faleceu sem deixar herdeiros necessários, pais ou filhos, e por isso dividiu em testamento todo o patrimônio, igualmente para os 10 sobrinhos. Mas um deles morreu antes da testadora. Durante a partilha de bens, o irmão da falecida tentou excluir os sobrinhos do direito de receber a cota remanescente. Ele alegou ser o único herdeiro legítimo vivo e, por isso, deveria receber integralmente a cota do sobrinho falecido. Em primeiro e segundo grau, os juízes entenderam que a partilha da cota remanescente dos bens deveria ser feita de forma igualitária entre todos os herdeiros. O irmão recorreu ao STJ, onde o ministro relator, Vilas Boas Cueva, lembrou que, além de herdeiros testamentários, os sobrinhos são herdeiros por proximidade de parentesco, da herança que cabe à falecida mãe, e, por isso, herdeiros legítimos por representação. Diante disso, o relator disse ser inviável o argumento do irmão de que ele seria o único herdeiro legítimo na linha colateral. Para o ministro, o entendimento do tribunal de origem está correto, no sentido de que tanto o recorrente quanto os sobrinhos fazem jus a 1/10 dos bens, em decorrência de não se realizar o direito de acrescer.
Os ministros negaram o recurso do irmão por entenderem que, não havendo impedimento legal, os herdeiros testamentários participam também como herdeiros legítimos na mesma sucessão hereditária. No momento em que teve o falecimento desse sobrinho, esse valor, esse 1/10, ele foi para o monte. E nesse monte eu vou ver quem são os demais herdeiros que aparecem por ali. Como, além desse irmão, ela tinha também outros irmãos falecidos, eles então recebem por representação. E depois do intervalo, vamos falar sobre a importância do que é celebrado hoje, o Dia da Consciência Negra. É como que uma carta de princípio para se iniciar um resgate, um pagamento, né, de uma dívida histórica da sociedade brasileira, né, com a população negra. 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra, uma data que lembra as origens do nosso país e é utilizada como forma de pedir igualdade entre as pessoas. Este é o assunto do quadro O que diz a lei desta terça-feira. Keila está chegando ao final da faculdade. A estudante da Universidade de Brasília vai se formar em letras. São 9 semestres de curso. Ela ainda se lembra das dificuldades para conseguir a vaga. Eu fiz a minha inscrição, fiz a prova e depois, como eu não tinha um computador nem internet em casa e esse acesso era muito limitado até dentro da escola, eu não vi que tinha sido selecionada. Eu só vi 1 ano e meio depois, quando eu joguei meu nome no Google e apareceu que eu fui convocada para entrevista de cotas. Passados 4 anos, eu tentei de novo o vestibular e também pelo sistema de cotas e fui aprovada. Depois de muita dedicação aos estudos, o Giovanni foi aprovado em um concurso público. Hoje é técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Cotas raciais, sim, eu concordo. Infelizmente, não é a melhor solução, mas é a solução que nós temos até o momento. Se não fossem elas, eu vejo que a situação de empoderamento do negro na sociedade brasileira poderia estar bem pior. As histórias da Keila e do Giovanni são parecidas. Exemplos de pessoas que tiveram acesso a ensino e trabalho por meio das cotas raciais. Ações afirmativas adotadas pelo Brasil para diminuir a desigualdade em várias esferas da sociedade e resgatar a importância das origens africanas para o nosso país. A preocupação em combater a desigualdade, possibilitar o acesso a serviços públicos e defender os direitos das pessoas negras se intensificou em 2003. Um exemplo são as cotas raciais em universidades. Mas essa política pública só foi consolidada em 2010. É a Lei 12.288, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, a principal ferramenta para garantir que todos sejam tratados da mesma forma. Entre os pontos principais, ela traz o acesso à cultura, comunicação, trabalho, educação, saúde e liberdade religiosa. Esta advogada explica que o Estatuto é uma importante diretriz para que governos e sociedade respeitem os direitos dos negros e para que outras normas sejam criadas para combater qualquer tipo de discriminação. É como que uma carta de princípio para se iniciar um resgate, um pagamento, né, de uma dívida histórica da sociedade brasileira, né, com a população negra. As ações de garantia de igualdade devem ser constantes. A gente está falando de povos que, apesar de todas as investidas genocidas do Estado brasileiro, são sobreviventes. Essa tecnologia de poder a gente também herdou. Então, sobreviver a gente vai. Vai perder muitos e muitas, mas sobreviver a gente vai. Se a gente pegar indicadores sociais, por exemplo, de desigualdade, eu acho que a gente não vai mudar, né? Mas o que muda é a forma a partir da qual a desigualdade vai se apresentar. Professora da Universidade de Brasília e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a Renícia afirma que no dia a dia da universidade, as cotas são fundamentais para a inclusão de alunos negros e o acesso ao ambiente escolar, trazendo como consequência a garantia de uma série de outros direitos. Para ela, é indispensável que nas escolas seja ensinado aos alunos a contribuição da cultura africana para a formação da identidade do povo brasileiro. Quando você tem essa presença dessas pessoas negras na universidade, obviamente você muda, inclusive, a forma das pessoas se posicionar e se relacionar umas com as outras. Então, não é só uma questão de você ter quadros mais qualificados de pessoas negras, mas significa que as pessoas não negras vão estar lidando com outras realidades e com outras formas de ser, estar e se posicionar no mundo. Tanto a presença dos negros quanto a presença dos indígenas.
E para conversar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o juiz Fábio Francisco Esteves, que é presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES. Doutor Fábio, muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Bom, qual é a importância da celebração dessa data? É um momento de um resgate. Eu aposto que nós tenhamos feito isso no dia de hoje, um resgate da história do povo brasileiro, da sua Constituição e da compreensão da forma com a qual nós fizemos nossos arranjos sociais e qual é o papel do negro nessa dinâmica e, claro, qual é a realidade que isso hoje representa. É uma data importante de ser lembrada, né? Lembrada e, sobretudo, que possa buscar uma reflexão, mas uma reflexão não sobre... Às vezes nós colocamos muito a questão como uma dívida histórica, né? Claro que ela faz parte do processo, mas, sobretudo, é importante nós vermos o que é hoje, a realidade hoje, e as práticas que são colocadas hoje de dominação que colocam o negro num papel de submissão ainda hoje. Agora, devagarzinho, estamos avançando nessa matéria no que se refere à igualdade de participação na sociedade, nos empregos, nos espaços públicos, ou não é bem assim? Eu penso que, falar em avanço, nós ainda temos que caminhar um pouco. Mas há uma coisa que é importante. Nós estamos começando a tratar da questão racial, do racismo, de uma forma um pouco mais transparente. Nós estamos, finalmente, assumindo uma postura de que nós não temos uma democracia racial e isso já é uma questão muito importante. Daí para diante, discutir direitos se torna uma coisa mais difícil, mais complexa, porque o racismo se identifica como mais forte, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma disfarçatez com relação à questão racial no Brasil. Como o senhor enxerga as leis que existem hoje e que punem quem pratica racismo? São suficientes? Deveriam ser mais duras? Qual que é a sua avaliação? A legislação penal com relação ao racismo, injúria racial, ela já está posta. O que falta, às vezes, é aplicar esta lei. Mas eu não sei se o sistema punitivo vai cumprir a função de alcançar a igualdade racial, né? A questão da igualdade racial é um pouco mais complexa, mais profunda, passa pelas instituições, passa pela cultura das pessoas, passa por uma série de mecanismos que começam da imprensa, do lazer, do trabalho, da educação, e talvez a lei penal ela ficasse ali para cumprir uma última situação que, eventualmente, nós não conseguíssemos alcançar com as outras mecanismos de combate ao racismo. Para mudar tinha que ser desde a primeira infância, né? Lá no começo, de educação, cultura, né? Na verdade, não sei da primeira infância, porque as pessoas elas não nascem racistas. Então, eu acho que elas aprendem a ser racistas. Então, provavelmente, elas devem também ter condição de mudar essa postura, né? Eu acho que as crianças não são racistas. Talvez a gente tenha que trabalhar mais com o jovem, com o adulto, trabalhar com as instituições, né? Que o racismo surge no momento em que nós compreendemos o papel entre dominados e dominadores. As crianças talvez não tenham tem inocência suficiente para não compreender isso. O sistema de cotas é essencial para tentar diminuir essa desigualdade? Muito, muito. O sistema de cotas ele vai conseguir fazer uma reestruturação da posição das pessoas e isso vai conseguir remodelar o sistema de educação, remodelar uma série de coisas, trabalho. Hoje nós temos a questão do acesso ao concurso público pelas cotas também. Então, muita gente entende que cotas talvez não seja a medida ideal, muita gente entende que há fraudes, e aí eu acho muito interessante, porque daí os responsáveis acabam sendo os negros, né? Quando que, na verdade, quem está fraudando cotas não são os negros, quem está mantendo uma estrutura opressiva de desigualdade não são os negros. Então, assim, se tem algum problema com relação às cotas, esse problema não é dos negros. Então, que se procure solucionar, mas que mantenha esse tipo de ação afirmativa, que é muito importante. Ok, doutor Fábio, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Obrigado, doutor. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi um dos homenageados do troféu Raça Negra. Toffoli recebeu ontem à noite a estatueta do Oscar da Comunidade Negra. E quem tem os detalhes sobre essa premiação é a repórter Carolina Chaves, que fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Carol.
Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, o troféu foi criado em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra e homenageia pessoas que contribuem para a valorização e também inclusão do brasileiro negro. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, foi homenageado e ele lembrou da grande desigualdade entre brancos e negros. Ele disse ainda que a Constituição Federal determina que a sociedade seja fraterna, pluralista e também sem preconceitos. Toffoli ainda lembrou que o judiciário está atento às demandas por igualdade. Quanto às ações afirmativas de inclusão a universidades públicas e também de acesso a empregos e também cargos públicos, inclusive nas Forças Armadas, Toffoli disse que o judiciário demonstrou a necessidade de ações afirmativas, mas que a sociedade civil e iniciativa privada também devem proporcionar direitos iguais. Também foram homenageados o cantor Mano Brown e a vereadora Marielle Franco, assassinada em março no centro do Rio. Voltamos ao estúdio. E a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reabertura de uma reclamação trabalhista ajuizada por uma empregada contra o Banco Pecúnia e a Credial em Empreendimentos e Serviços. A decisão foi tomada depois que as empresas alegaram não terem sido intimadas pessoalmente para a audiência. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região manteve decisão de primeiro grau que havia aplicado pena de confissão ficta, que é quando, na ausência de manifestação de uma das partes, pressupõe-se serem verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. O TRT entendeu que somente a citação para audiência inicial deve se dar pessoalmente e considerou que o juiz de primeiro grau atendeu o requerimento das empresas para que todas as intimações eletrônicas fossem feitas expressamente no nome de um advogado específico. No recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, as empresas sustentaram que a mera intimação para audiência de instrução por meio de advogado não é condição suficiente para a aplicação da revelia e da confissão ficta. O relator do caso na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, apontou que para a incidência da pena de confissão é imprescindível a intimação pessoal e expressa da parte, contendo inclusive a advertência de aplicação da penalidade em caso de não comparecimento. De acordo com o relator, as instâncias anteriores contrariaram o artigo 343 do Código de Defesa Civil e a súmula 74 do TST, que trata da pena de confissão ficta. Por unanimidade, a 8ª turma reconheceu a nulidade do processo, afastou a pena de confissão aplicada e determinou o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, para a reabertura do processo com a intimação pessoal do Banco Pecúnia. O Ministério Público faz uma operação nesta terça-feira para fiscalizar 6 unidades de pronto atendimento, as UPAs, aqui no Distrito Federal. Os promotores de justiça verificam se os profissionais estão cumprindo a jornada de trabalho estabelecida, como estão as condições dos prédios e equipamentos e o abastecimento de medicação das farmácias. Após a operação chamada de diagnose, será feito um relatório que vai ser entregue à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Se necessário, recomendações serão expedidas e ações ajuizadas. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, alerta ligado para o risco de extinção. A redução de animais chega a 89% entre as espécies que habitam a América do Sul e a América Central. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, participou de uma conferência sobre os 30 anos da Constituição no TRF4, em Curitiba. O repórter Gabriel Ciafrei tem ao vivo as informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Participaram da conferência magistrados, servidores do TRF4, estudantes de direito e também advogados. O ministro falou por cerca de 2 horas no plenário da Corte Curitibana sobre o tema 30 anos da Constituição. A República que ainda não foi. O ministro Barroso destacou que a nação vive uma situação difícil, com uma tempestade ética, econômica e política que forma um cenário sombrio. No entanto, ele também apontou a sua visão otimista do futuro, dizendo que acredita que este seja um momento positivo para a transformação. Segundo Barroso, com alguns ajustes, a nação vai poder se reencontrar com a sua história e também sua grandiosidade. Ele destacou ainda os avanços com os 30 anos da Carta Magna. Ao longo desses 30 anos de vigência e de democracia constitucional no Brasil, eu acho que nós temos algumas conquistas que merecem ser celebradas.
estabilidade institucional num país e num continente de tradição de quebras da legalidade, estabilidade monetária num país que se debateu por décadas com uma inflação fora de controle e uma expressiva inclusão social entre 30 e 40 milhões de pessoas num país em que derrotar a pobreza ainda é um objetivo importante. Além disso, tivemos avanços relevantes em matéria de proteção dos direitos fundamentais, liberdade de expressão, sobretudo, de associação, de reunião, direitos políticos exercidos amplamente, proteção das minorias com avanços nos direitos das mulheres, ações afirmativas para negros, proteção da comunidade LGBT, demarcações de terras indígenas. Portanto, eu acho que é um período em que nós temos muitas realizações para comemorar. E este período do ano de chuva e calor na maior parte dos estados do país coloca em alerta os riscos para dengue, zika e chikungunya. Por isso, o Ministério da Saúde intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti e pede a ajuda de todos para evitar epidemias das doenças. Terrenos baldios, lixo acumulado e água parada são alguns dos principais criadouros do mosquito Aedes aegypti e também o foco de combate dos agentes de saúde. A campanha do Ministério da Saúde ressalta que todos estão em perigo e, por isso, a responsabilidade também é de todos. Até outubro deste ano, foram registrados 220.921 casos de dengue em todo o país, quase 3 mil a menos em relação ao mesmo período de 2017. De chikungunya, são 80.940 casos, 55,7% menos em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 182.587 casos. De zika, foram 7.544 casos prováveis em todo o país, uma redução de 54,6% em relação a 2017. Apesar dos dados nacionais apontarem uma redução nas 3 doenças provocadas pelo mosquito, alguns estados apresentam um aumento expressivo de dengue, zika e chikungunya. Por causa disso e também do período considerado epidêmico, chuva e calor, é preciso intensificar os cuidados. O governo federal é responsável pela Política Nacional de Controle e Vigilância, mas as ações são de responsabilidade dos estados e municípios. O objetivo também é de empoderar essa população para que ela própria consiga vistoriar o seu próprio imóvel, tem os telefones de contato, todas as secretarias estaduais e municipais tem o seu telefone, tem a equipe disposta a ajudar, a dar a cobertura por parte do governo. E o principal objetivo é nós mantermos essa distribuição de mosquitos em números insuficientes para transmitir qualquer arbovirose. A Constituição diz que é dever do Estado, obrigação do Estado e direito do cidadão acesso à informação para prevenção de endemias ou epidemias, por exemplo. Então, o Ministério da Saúde está atendendo o que está previsto no artigo 5º, que dá para o Estado a obrigação de promover toda a cadeia da saúde, desde a informação até o acesso à saúde. Ambientalistas chamam a atenção mais uma vez para as espécies de animais que podem desaparecer em função do comportamento do homem. Estudos apontam que só nas Américas do Sul e Central, a redução de animais é de quase 90%. O número do Ministério do Meio Ambiente é alarmante. São mais de 1.000 espécies de animais em extinção no Brasil e, segundo especialistas, o desaparecimento de algumas delas pode ocorrer em poucas décadas. É o caso da ararajuba, arara azul, ariranha, baleia franca do sul, cervo do Pantanal, gato maracajá, lobo-guará e macaco-aranha. A população de animais vertebrados diminuiu 60% entre 1970 e 2014, segundo a organização ambientalista WWF. De acordo com a pesquisa, a causa do desaparecimento seria o consumo humano, principalmente de carne, e o consequente desmatamento para pecuária e produção de soja. O Brasil, então, ele tem uma forte legislação protetiva do meio ambiente, estão sujeitos a responder civil, criminalmente, serem embargadas, interdição da propriedade, proibição de venda de produtos dessas áreas. Por isso é necessária a conservação das nascentes, dos cursos d'água, para proteger a integridade da água,
a questão da fauna, a reserva legal, que é 20% aqui no Cerrado, é 80% na Amazônia. O estudo aponta ainda que a redução de animais chega a 89% entre as espécies que habitam a América do Sul e a América Central. 5 grandes grupos são os mais afetados: aves, mamíferos, anfíbios, corais e cicadáceas, que é um tipo de planta. Especialistas alertam que alguns grupos de fungos e micro-organismos usados de forma medicinal e para controle de pragas também estariam desaparecendo. No último ano, para você ter uma ideia, a gente perdeu 1,4 milhões de hectares entre o Cerrado e a Amazônia. A área que foi destinada daí para a produção agropecuária. Se a gente usar a terra de uma melhor maneira, a gente consegue tanto atender a expectativa de produção de alimentos, como atender a expectativa em termos de conservação ambiental que o Brasil tem como um dos países mais biodiversos do mundo. E nós queremos que você participe do Jornal da Justiça. Pode mandar sugestões, assuntos para reportagens, vídeos contando para a gente algum problema que teve, por exemplo, com serviços, com atendimento em bancos, hospitais. Então, olha só, teve algum direito violado, alguma situação que gerou desconforto e você está na dúvida se é um caso para entrar na Justiça? Faz um vídeo e manda para a gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 992606116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje a gente fica por aqui, até amanhã. Até amanhã, uma boa tarde para você.